A paz do Senhor, queridos. Mais um dia na presença do Senhor. Nesse propósito de jejum, oração, reflexão da sua palavra. E nós estamos aqui mais uma noite, né? Dessa sexta-feira. E dia 26, né? Dia 26 do 3 de 2021. Estamos aí orando, pedindo a Deus por socorro, por misericórdia, por providência, e pedindo que Ele possa fazer a vontade dEle, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Deus não muda, Ele não vai mudar por minha causa ou por sua causa. Deus era e sempre será o Deus da nossa salvação. E nele não há mudança ou sombra de mudança. Então nós não vamos mudar a Deus. Saibamos disto. E é bom, nós estamos falando durante todos esses dias que estamos pedindo a cura para o Senhor, agradecendo a Deus por alguns que se curam, pedindo o seu conforto e consolo através do seu Espírito Santo para aqueles que perdem seus entes queridos, pedindo a sua providência, o seu socorro para aqueles que estão enfermos, estão entubados e estão em leitos de hospitais, e pedindo para que Ele possa também confortar e consolar e revigorar aqueles que estão na linha de frente, na batalha, né, nos hospitais, enfim, todas as pessoas que estão ali na linha de frente, porque às vezes a gente olha para um médico, né? A gente olha para o médico, mas tem aqueles que cuidam, depois que sai alguém de algum leito, cuidam para limpar, para higienizar, para deixar as coisas tudo direitinho, né? Porque tem que ser feito isso, porque nós sabemos que tem bactérias, tem um monte de problemas. Então todas as pessoas que estão envolvidas, que o Senhor possa cobrir, né, com o sangue de Cristo, protegendo, guardando, dando forças, revigorando essas vidas para que elas possam estar cuidando de outras vidas, né? E a gente sempre, nós batemos recorde aí novamente de morte, então não quero nem entrar nesse detalhe, mas hoje é importante porque foram anunciadas 2 novas vacinas aí, que são brasileiras, né? Uma do Butantan, outra do próprio governo federal, através do Ministério da Ciência e Tecnologia, e elas estarão disponíveis, mas elas estarão disponíveis, vão entrar em fase de testes e tudo isso é muito importante, queridos, mas isso é mais para o segundo semestre, lá para o seu final. Mas enquanto isso não acontece, nós temos que nos cuidar, temos que estar pedindo a Deus, né? Máscara, higienização das mãos, distanciamento, enfim, né? Eu tenho visto muita gente reclamando que não está podendo fazer culto e tudo. Queridos, eu também sinto isso, né? Porque o nosso congraçamento, a nossa comunhão, quando estamos na igreja, é um tanto quanto diferente, é sim, né? Quem falar o contrário. Mas não significa que Deus não está agindo, Deus não está falando conosco. Porque se eu começar a teimar até em falar, porque eu não sinto a mesma coisa, eu não sinto Deus como quando eu vou para a igreja, querido, você está dizendo que Deus não está em todo lugar. Você está limitando Deus a um espaço, não sei quantos metros tem a sua igreja, ou o salão da sua igreja, não sei. Então eu quero nesse dia aqui mostrar para você que a igreja somos nós, mais uma vez, a igreja somos nós. E o Deus que nós servimos não muda. Não muda. Ele continua sendo um Deus de amor, mas ele também é justiça. Saibam disso. Deus não vai te poupar da lei da semeadura, porque ele mesmo diz, olha, aquilo que você plantar,
Você tem todo o direito, o livre-arbítrio, né, como é muito falado nos dias de hoje. Você tem todo o direito de escolha. Você pode escolher a semente que você quiser. A escolha é sua. Você vai plantar essa semente? Amém. A escolha é sua. Só que você não tem o direito de mudar o fruto daquilo que você plantou. Você já viu isso na natureza? Você planta uma semente de goiaba lá e quer que nasce abacaxi? Não acontece isso. E assim, aquilo que nós estivermos fazendo hoje, nós colheremos os frutos amanhã. Exatamente daquilo que nós estamos fazendo. Ah, pastor, mas é dessa forma? É desta forma sim. Porém, Deus nos perdoa. Mas os efeitos do pecado que nós praticamos, eles permanecem. Isso não tem nada a ver com salvação, né? Uma outra coisa, o sol amanhã cedo, quando o sol nascer, ele vai nascer só para cristão? Não. Senão aquele versículo que está lá em João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, ele se tornaria mentiroso. E Deus não é homem para que minta, nem tampouco filho do homem para se arrepender. Então ele está falando que ele amou todo mundo. Ele não ficou aguardando, eu vou amar o fulano que está assistindo esse vídeo hoje, esta pessoa que está assistindo esse vídeo, e não vou amar o Mauro porque antes ele tem que me amar. Não, ele nos amou incondicionalmente, ele não colocou condições. Porém, ele disse o quê? Aquele que crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crê já está condenado. Eu amei, meu filho vai morrer lá na cruz do Calvário, vai ressuscitar o terceiro dia, derrotando a morte e Satanás. Mas eu preciso, a minha semeadura aqui é a semeadura da fé, é crer. E sabia que Deus nos dá, até isso eu não tenho. Lá em Efésios 2,8 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém venha se vangloriar. Ou seja, nem a fé para eu crer no Cristo, no Salvador, é minha. Ela é do Senhor. O Espírito Santo nos dá fé, nos mostra o caminho, e o caminho é o Senhor. Porque o próprio Jesus fala, lá em João 14, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. E esse Deus não muda, né? E não vai mudar. Pastor, mas eu estava até ontem num estudo com alguns membros da igreja e a gente estava filosofando um pouquinho. E tem pessoas que falam que não existe o mal. Que na verdade o mal é a ausência de Deus. E é verdade, né? Porque se Deus está, o mal vai embora. Então, ou seja, onde Deus está não existe o mal. Deus saiu, o mal entra. Queridos, não foi Deus que criou o mal. Foi Satanás que saiu da presença de Deus. Se desviou dos santos caminhos do Senhor. Ele fez a escolha dele. Então ele é o próprio mal. Porque ele não tem a presença de Deus. E assim somos nós quando nós perdemos a presença de Deus. Não que ele tenha prazer em nos punir. Na verdade, nós mesmos é que procuramos a punição. Porque nos desviamos dos caminhos do Senhor. Nesta data, neste dia, onde nós estamos já no 12º dia de propósito, reflexão, né? Eu estou trazendo uma verdade para você.
né? Jesus, quando estava conversando ali com os judeus, era com os judeus, com o povo dele. No capítulo 8 do Evangelho de João, ele fala: e conhecereis a verdade vos libertará. Nós só somos livres, querido, através da verdade. E ele diz lá embaixo, no 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E quando nós estudamos um pouco mais o Evangelho de João, nós vamos vendo lá que Jesus fala assim: olha, eu preciso ir, depois do capítulo 14 em diante, para que o outro Espírito, né, para que o outro possa vir. Quem é o outro? O Espírito Santo. E ele vai nos ensinando: eu e o Pai somos um, e tudo que vocês pedirdes em meu nome, o Pai vos concederá. Por isso que em João 8,36 ele fala: se o Filho vos libertar, ou seja, quem morreu na cruz por mim e por você? Jesus. E ele não mudou. Aqui, para não ficar só as minhas palavras aqui, eu gostaria de ler lá em Hebreus, a carta aos Hebreus. Muita gente fica dizendo que foi Paulo que escreveu, mas o autor é desconhecido, não tem um autor que fica muito próximo das coisas que Paulo falava. Mas essa carta aos Hebreus, né, aqueles que atravessaram o Jordão, os hebreus são os judeus, né, o povo de Deus, e aqui eles, no versículo, somente o versículo 8 da carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8, diz assim: Jesus Cristo ontem, hoje, é o mesmo e o será para sempre. Tem algumas traduções que trazem assim: Jesus Cristo ontem, hoje e eternamente. Amém? Queridos, o que eu estou conversando aqui com você, nesse bate-papo, nessa pequena reflexão, quando nós falamos que ele é ontem, hoje e eternamente é o mesmo, não muda, nós estamos falando aqui de um Deus que tem 3 atributos incomunicáveis, indivisíveis, não transfere para ninguém, que é onisciência, onipresença e onipotência. Não mudou desde a eternidade, porque aqui, se nós pegarmos aqui, ontem, hoje, eternamente, significa que o Senhor conhece o passado, o presente e o futuro. O futuro que eu e você não conhecemos, Ele conhece. O passado que está tão distante para nós, Ele também conhece. Né? Deus milita num tempo diferente do nosso tempo. O nosso tempo é o Cronos. O que é Cronos? O dia, por exemplo, começa às 0 horas e vai até às 24 horas do outro dia. Então, tem 24 horas, ele é limitado. Porém, Deus não tem limites de tempo. Ele não é limitado, ele não pode ser fechado. Então, quem é Deus? Ele é. Simplesmente assim. Ele é o Deus da vida, ele é o Deus da guerra, ele é o Deus da paz, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Deus onipotente, ele é o Deus onipresente. Aleluia. Então ele é tudo que ele queira ser. Ele faz tudo aquilo que ele quiser, segundo a palavra dele. Sabe que Deus não pode fazer é mentir. Nem ser, ele não pode mentir. Porque lá no mesmo João que eu estava falando agora há pouco, 8,44, diz, não de Deus, mas olha só o que eu vou falar. Ele é homicida, pai da mentira. É homicida desde a eternidade e pai da mentira. Quem ele está falando? De Satanás. Então nós precisamos conhecer esta verdade. Quem é a verdade, senão o Cristo que morreu por mim e por você lá naquela cruz cruenta? Portanto, eu te convido a caminhar com este Cristo, a pedir a este Cristo. Jesus fala na palavra que tudo que nós pedirmos em oração ao Pai, no nome dele, ele nos concederia. E que ele estaria preparando moradas para nós lá no céu. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito. Estou indo preparar lugar. Eu creio. Eu sempre falo isso, que o Senhor já preparou essas moradas. Você não vai precisar comprar, não vai precisar ir na Caixa Econômica lá financiar 30 anos, não.
já foi financiada pelo sangue precioso do Cordeiro, aleluia. Foi comprado, e nós fomos comprados, né, pelo sangue, nós fomos resgatados, remidos, aleluia. Esse Deus não muda, ainda que foi há 2000 anos atrás, a salvação continua sendo a mesma. Desde o princípio, lá quando o homem peca, lá em Gênesis 3,15, o Senhor já faz uma promessa para nós, né? Que colocaria inimizade entre a semente da mulher e o diabo, e que ele feriria o calcanhar de Jesus lá, né? Mas que ele teria sua cabeça esmagada. Jesus venceu a morte, queridos. É isso que está dizendo. Não mudou, isso não mudou. Nele não há variação de dúvidas. Nele não há, Deus não se arrepende. Deus não muda. Ele é imutável. Desde a eternidade, eu não vou falar desde o começo, porque Deus não é limitado. Limitados somos nós que somos criaturas. E a partir de conhecermos a Cristo, somos feitos filho de Deus, a saber, aqueles que creem no nome do Senhor. João 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. E esse Deus, como diz no 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é o verbo? É a palavra. E conhecereis a verdade. Se você conhece a palavra, você conhece Jesus. Se você conhece Jesus, você conhece o Pai. E se você conhece o Pai, você recebe o Espírito Santo. Aleluia. E quem nos mostra tudo isso? O Espírito Santo. Esse Deus maravilhoso. É Ele a que nós tributamos honra, glória, louvores e todo o poder. Esse Deus que tem aquilo que eu estava falando, não sei se cheguei a concluir, que tem 3 atributos incomunicáveis e indivisíveis, que é onisciência. Conhece o que você está passando, sabe de todas as coisas, sabe dos teus pensamentos, te conhece desde o ventre da sua mãe, como no Salmo 139 diz, que nenhum dos nossos olhos lhe foram encobertos, quando ainda éramos substância informe no ventre das nossas mães. Num outro versículo ele diz que tudo, nada lhe foi encoberto, e que ainda quando nem havia nenhum dos nossos dias, ele já tinha escrito e determinado todos os dias da nossa vida. Ou seja, ele sabe, ele nos tem na palma das mãos, e ele conhece cada um, porque o nosso nome está escrito lá. E ele sabe. Lá no Apocalipse 2, quando fala que nós recebemos o Senhor como nosso Salvador, nós recebemos uma pedrinha branca com um novo nome. Salvo para a eternidade com Cristo, aleluia. Glória a Deus, vencedor. Esse Deus não muda. Esse Deus era ontem, hoje e eternamente. E quando a gente vê o hoje, o ontem e o eternamente, a gente está dizendo de um tempo Kairós. O homem tem o Cronos, como eu falei, mas o tempo de Deus é o Kairós, é a eternidade. Ele milita em todos os tempos. Ele sabe o que vai acontecer amanhã, ele sabe de todas essas coisas. O poder está nas suas mãos de resolver todas essas coisas das quais nós estamos passando, que você está passando. Porque não vivemos só de Covid também, mas nós temos que viver de adorá-lo, de ter fé, esperança e buscá-lo enquanto nós podemos achá-lo. Aleluia. Jesus Cristo ontem, hoje e eternamente sempre será o mesmo. E nele não há variação de dúvidas. Ele é sim, sim e não, não. Ele é a verdade. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele nos cerca pela frente, por detrás, pelos lados, por cima. Ele é o guarda de Israel que não dorme, não dormita, não cochila, mas que nos guarda para todo sempre. Amém, queridos? Deus seja louvado. Põe na sua cabeça. Deus não mudou. Portanto, Ele continua com você. Ele continua com você. Ele está com você. E assim mesmo, se você está alongado, ainda não recebeu Ele, receba Ele. Abra o seu coração para Ele fazer morada. Porque a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo habita em nós.
Só quando nós abrimos esse coração para recebermos Jesus como Salvador. Volta logo, queridos. Venha logo para os braços do Senhor. Porque se Jesus voltar, não terá mais tempo. Sinto te informar. Esta é a verdade. Enquanto há vida e esperança. Esta é uma outra fase. É a fase do arrependimento e de se voltar para Deus para ser abençoado. Nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque através de Cristo nós recebemos a salvação eterna. É por isso que eu te convido. Corra para Jesus. Amém? Oremos, queridos. Soberano Deus, eterno Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, em ti eu sei que não há nem sombra de variação, nem de dúvida, Pai. Por isso nós nos chegamos a ti, Deus grande, Deus potente, Deus da humanidade, Deus presente nas nossas vidas, Deus de perto, Deus de longe, Deus que ocupa todos os lugares, aquele que era, é e sempre será o Deus da nossa salvação, porque não há dúvida que o Senhor formou todas as coisas e tudo, Senhor, está guardado nas palmas das tuas mãos. O Senhor conhece todas as coisas, inclusive, Senhor, na tua eternidade, aí no teu Kairós, o Senhor já conhecia este dia de hoje, as pessoas que haveriam de ouvir e assistir este vídeo, Pai, e as pessoas que serão alcançadas por ele, o Senhor já conhece, Pai. Por isso nós te pedimos agora, Senhor, que nós estamos nesse momento, nesse propósito de jejum, oração, reflexão, oração, para que o Senhor possa nos agraciar, Senhor, segundo a tua vontade, Pai, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável, Pai. Derrama o teu favor, Senhor. Eu vou te pedir especificamente para o Brasil, que está passando uma situação muito complicada, Senhor, muito difícil, onde nós somos o epicentro dessa doença no mundo, Senhor. Infelizmente, Senhor, países estão fechando todas as fronteiras para os brasileiros. Nós estamos sendo considerados, estamos sendo rejeitados pelo mundo, Pai. Mas eu sei que o Senhor não rejeita ninguém. Por isso eu te peço em nome de Jesus Cristo, Pai, que se coloque um fim nestas doenças, que se acabe, Senhor, esse jogo político que tem feito com que se perca muitas vidas, Pai. Como a tua palavra diz, nós devemos respeitar as autoridades, Senhor. E eu apresento todas diante de ti, porque elas são tuas, Pai, vêm das tuas mãos. E assim o Senhor diz para nós orarmos, Pai, por essas autoridades investidas. E eu oro para o Deus que não muda, para o Deus justo e fiel, para um Deus que age com toda justiça, Pai. Nós oramos e pedimos, Senhor, também por todas as famílias, Senhor, que estão passando por esta doença ou por outras doenças, estão acometidas de enfermidades, Senhor, que estão em leitos de hospitais, que, Senhor, aqueles que perderam seus entes queridos, conforta, consola. Nós te bendizemos neste momento, Pai, para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Deus seja louvado pela sua vida. Até amanhã, querendo Deus. Corra para Jesus. Ele não muda. Ele continua te amando. Em nome de Jesus, eu me despeço de você. Querendo Deus, amanhã estaremos de volta. Um forte abraço.